Bom, mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos, aqueles que estão retornando a esta casa de oração. O nosso abraço fraterno, aqueles que já são frequentadores assíduos também, o nosso carinho especial. E, meus irmãos, desculpe, sobre esse tema, eu confesso a vocês que eu tive muitos questionamentos e, portanto, eu vos convido a refletirem junto comigo sobre um tema que é muito especial e que, de certa forma, nos abraça carinhosamente. E, portanto, eu os pergunto, em que vocês têm depositado as vossas esperanças? Em qual ou em que vocês depositam as vossas esperanças? Não há necessidade de me responder, é só refletir. Pensem sobre o WhatsApp, pensem sobre as suas redes sociais, pensem nos grupos que vocês fazem parte. O que vocês estão transmitindo no dia a dia? O Evangelho? Uma mensagem de carinho? Uma ligação de afeto? Ou pergunto como está? Quais são as nossas atitudes do nosso dia a dia? Na verdade, nós sabemos que não só conseguimos experimentar a esperança quando nós a entendemos. Ela não é encontrada neste mundo material que nos é oferecido. O que é encantador. Quando a gente fala do nosso planeta em que vivemos, nós entendemos que esse planeta, Deus caprichou perfeitamente. É um planeta lindo, de natureza exuberante. Nós mesmos aqui vivendo nesse litoral catarinense temos o privilégio de ter uma das mais belas paisagens que fazem parte da nossa morada. É o nosso terreno praticamente. Se olharmos uma cachoeira, olhamos o desabrochar das plantas, entendemos que esse planeta traz para nós muitas ferramentas que nos agradam aos nossos corações. Ver uma lua nascer, ver o sol se pôr, tudo isso nos traz um acalento da obra divina, do Pai, de Deus mais próximos de nós. Porém, ainda encontramos muitas pessoas no mundo desacreditadas na própria vida, desacreditada no seu próprio eu, de não conseguir ter sequer uma conexão consigo mesmo. Vêm às suas redes sociais pessoas ricas, famosas, contudo de inúmeros seguidores, e aí de vez em quando aparece uma dessas pessoas que teria tudo para ser feliz, tudo envolvido pela própria esperança, dizendo que está doente, que precisa se afastar, que precisa de tratamento, de que na qual não consegue mais estar dentro de um convívio social. E muitos dessas pessoas que teriam tudo para estar felizes não se encontram diante dessa despossibilidade de estarmos juntos nesse convívio. Porque no fundo, meus irmãos, nós fomos feitos para um projeto que não é de uma felicidade pessoal. Nós, não que isso sejamos contra de buscar essa felicidade individual, mas o nosso projeto que Deus nos fez e criou é para um projeto muito maior, de encontrarmos a felicidade coletiva. Até porque, se analisarmos as falas de Jesus, ele nos dizem que a felicidade não é deste mundo. Não deste mundo propriamente dito, mas é pela fase que se encontra o planeta neste momento. De fato, meus irmãos, falar de esperança no sentido de fazer uma boa reflexão, eu vos pergunto, vocês acreditam que a maioria da humanidade é ruim ou é boa? Olhando pelo campo dos 8 bilhões de seres humanos que habitam esse planeta. E se existe uma resposta que eu não tenho medo de errar e de dizer com toda certeza, é que a maioria de nós, que faz parte dessa comunidade humana nesse planeta,
são boas. Mas aí entra uma certa contradição. Se nós somos majoritariamente bons, por que ainda damos ênfase naquilo que a humanidade tem de pior? Por que a gente dá crédito ainda, seja em qual canal social ou qualquer vida, nós ainda nos importamos com essa desumanidade? Se a maioria de nós faz o bem. Porque existe, meus irmãos, nesse complexo psíquico humano, um grande trabalho que é a desconstrução da humanidade. Por menos que pessoas trazem esse descrédito do ser humano, existe esse movimento. E aí, essa desconstrução da humanidade, a gente esquece da funcionalidade na qual o Pai nos criou, que é o exercício do amor, que é o exercício do afeto, que é o exercício da compaixão para com o outro. E aí a área da ciência, dentro da psicologia, lá na década de 1970, fez uma pergunta. Você chega com um manual da psiquiatria com mais de 700 transtornos psicológicos. Para quem é da área da psicologia sabe do que eu estou falando. Existe um manual dentro da área da psicologia, que é mais ou menos um camalhaço desse tamanho, catalogados com mais de 700 doenças psíquicas, transtornos, medos, depressão, ansiedade e etc. Transtorno esse que, obviamente, se transformam em fobias, a síndrome do pânico e outras tantas fobias. Será que tem um manual que deu errado? Tendo esse manual que deu errado, existe algum outro manual que deu certo? E aqui, meus irmãos, eu não estou indo contra o manual da psicologia, pelo contrário. Graças a essa área da humanidade, é que muitas pessoas conseguem tratamento, seja ele terapêutico, seja ele medicamentoso. Porque nessa mesma época, muitos irmãos que sofriam desses transtornos eram tirados do convívio social e, obviamente, afastados de vossas famílias e internados em manicômios, em hospícios. Porque o tratamento era um tratamento mais ostensivo. Então, graças a esse guia, esse estudo desses 700 transtornos, hoje nós temos essa evolução. Mas a pergunta que se faz, nós temos um manual que dá certo? Será que nós temos um manual com código de virtudes que nada contra, a esse manual da psicologia? Ficamos aprisionados, então, nessas questões da psique, e aí nós refletimos sobre a composição da esperança. Mas se falando ainda dentro da esperança, o ponto que a gente constata é que a grande maioria da humanidade, então, tem essa disponibilidade de fazermos o bem. Não é que temos a disponibilidade de fazermos o bem. Nós somos criados para fazer o bem. A nossa essência interna de um Pai amoroso, Criador, é a essência do amor. Portanto, nós nascemos para fazer o bem. Entretanto, sabemos que existem alguns irmãos que, ainda desvencilhados desse caminho, preferem o outro caminho que não seja do bem. Mas por que, então, ainda conseguimos nos desvalecer, ainda nos entristecer sobre esse caos da humanidade? Porque, meus irmãos, quando a gente chega nos nossos lares e ligamos a TV, e todos nós hoje, na concepção econômica que existe a sociedade, a maioria de nós tem mais do que um televisor dentro de casa. Às vezes tem um televisor para cada cômodo. E ao ligarmos as nossas TVs nos canais abertos, eu não estou falando de streaming, mas nos canais abertos, quais são a maioria de notícias em que nos deparamos com essas mídias? Geralmente de coisas violentas, de coisas que trazem e alimentam o caos da sociedade e alimentam esse movimento em que a gente tem a expectativa ou a impressão de que o mal é maior do que o bem.
Então esse movimento, ele é um movimento mundial. Foi dado à humanidade, então, aos séculos, instrumentos que o fizessem acreditar na desesperança. Então a construção da humanidade no decorrer dos séculos é exatamente com esse intuito, de fazer com que a gente tenha essa desesperança em nós mesmos. Não é muito difícil a gente entrar numa rede social e lá ter posts pedindo que o meteoro caia na Terra, pedindo que Jesus volte, pedindo que nós seja exterminados, que a humanidade não tem mais cura, que a humanidade não tem mais jeito. É sobre esse movimento. É sobre essa conduta que nós temos. E por isso é aquela pergunta no começo da minha fala: em quem e eu no que nós estamos depositando as nossas esperanças? Todos nós temos alguma esperança. Temos uma esperança, seja em nós, seja nos nossos familiares. E o que nos remete à esperança? Numa expectativa. A esperança, ela é uma expectativa. Porque eu espero que a paz no mundo aconteça, isso é uma esperança. Eu espero que tenham vacinas para todas as doenças. Isso é uma expectativa, uma esperança. Eu tenho a expectativa e a esperança de que o câncer tenha cura. Isso é uma expectativa. Então, portanto, esperança seria uma expectativa. Mas precisamos mais do que isso, de expectativas. Precisamos entender, ao pé da letra, o que significa esperança. E aí nós vamos buscar no dicionário da língua portuguesa, para que pudéssemos fundamentar e caracterizar o que é esperança. A língua portuguesa, o dicionário, nos diz o seguinte: que esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança e fé. Eu abro um parênteses aqui, meus irmãos, sobre essa definição de esperança que o dicionário traz. Eu não consigo concordar que esperança tenha como sinônimo a fé, e muito menos a confiança, porque a esperança é uma expectativa. Ela pode dar boa ou ela pode ser ruim. Ela não me dá uma certeza, ela não me traz uma confiança. Então eu preciso contextualizar aquilo que para mim ainda não está contextualizado. E aí eu vou buscar no Evangelho segundo o Espiritismo o que poderia trazer um conceito, uma contextualização sobre a esperança. E lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um tema, um título que diz assim: a fé que move ou que transporta as montanhas. Nesse mesmo capítulo, falando de fé, Kardec, ele divide sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado e contextualizado em cima do Livro dos Espíritos, em duas partes. Ele traz a Boa Nova de Jesus na primeira parte, que é as lições de Jesus, contextualizando com o Livro dos Espíritos sobre as passagens de Jesus trazendo a Boa Nova, trazendo os ensinamentos, para que a gente possa entender de uma forma clara e objetiva. E já na segunda parte, é as instruções dos Espíritos. Nesta segunda parte em particular, tem um espírito protetor que deixa uma mensagem no ano de 1862, aonde ele traz o seguinte título: Fé é a mãe da esperança e da caridade. Eu recomendo aos nossos irmãos que leiam. Eu acredito que todos aqui devem ter seus evangelhos em casa. Se não tem, a biblioteca tem para emprestar. Recomendo essa leitura dessa mensagem, que é belíssima. Não posso me adeter aqui porque o tempo é curto. Mas esse espírito protetor, chamado de José, traz então a fé como mãe da esperança e da caridade. E ao fazer essa prerrogativa de que a fé é mãe, me traz um consolo sobre aquilo que o dicionário trazia, que a esperança era sinônimo de fé, e é o contrário. A esperança é um combustível que alimenta a minha fé e no exercício da caridade, no exercício do dia a dia. Portanto, a esperança ela é uma necessidade
no momento de hoje em que vivemos num planeta de transição. Mas ainda eu vou além. Eu vou lá num livro que foi ditado pela primeira vez em 1944, pelo Espírito de Emmanuel. Para quem ainda não leu esse livro, é mais uma recomendação que eu sugiro aos nossos irmãos, que é Renúncia, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Nesse livro tem uma personagem que é protagonista, chamada Alcione. Leiam. E recomendo também comprar aquela caixinha de lencinho, porque você chora do primeiro capítulo ao último. É um romance, uma psicografia de Emmanuel belíssima, em que Alcione traz a esperança que quem vive sem esperança vive com um dos grandes males das suas vidas. E completa que a esperança é invencível. Então já é mais um contraponto que me ajuda junto com aquele capítulo 19, dizendo que a esperança é um fator determinante sobre a fé que eu exerço no meu dia a dia. Mas ainda Emmanuel, lá no livro O Consolador, diz o seguinte sobre a esperança. Esperança é a luz do luar destinada a brilhar nos momentos maiores de sombra. Olha que definição belíssima que Emmanuel nos traz sobre a esperança. E quando ele fala sobre a luz do luar, é naqueles momentos de maior dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia, onde as nossas sombras aparecem sobre as nossas atitudes e os nossos pensamentos, é que a esperança deve permear as nossas condutas e principalmente as nossas ações. Então, sobre essa definição de que a esperança é a luz do luar, é a luz que eu tenho que buscar para seguir no meu convívio, para que eu não perca a minha fé sobre aquilo e que eu sou capaz de fazer e de realizar. Entretanto, quero dizer que a esperança é fruto da nossa pouca evolução. Se nós somos e temos a consciência de que nosso Pai, amoroso que é, do nosso Pai, que é o afeto e que é o carinho e que nos conduz, ainda como crianças na matéria e espiritualmente, somos espíritos imperfeitos, que estamos galgando, caminhando por uma evolução. Portanto, a esperança nesse momento de procura da evolução, por procura de algo que me faça trazer essa condição de espírito imperfeito, algo que me faça ser e exercer a bondade, eu preciso dela como companhia, eu preciso dela como alimento. Então, ainda como espíritos imperfeitos, a esperança ela é imprescindível na minha condição. Jesus, sabendo dessa condição de imperfeição que nós estaríamos e que nós, no caminhar para o processo evolutivo, ele nos convida: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Quando ele fala essa grande frase, ele não só nos convida ao exercício do amor, mas também nos traz a clareza de que precisamos ter conhecimento. Porque para amar ao próximo, eu preciso me autoconhecer. Para amar ao próximo, eu preciso entender que amor é esse, que divindade é essa. E meus irmãos, aquele que é pai, aquele que é mãe de família, quando o seu filho reclama de alguma dor, ou aquele filho que tem alguma febre, qual é o intuito, qual é o instinto maternal e paternal? Não é curar aquela dor daquele filho, daquela filha? Por que nós não nos depositamos ao nosso Pai, que nos criou, também sobre as nossas dores? Por que nós não buscamos a Ele, a esse alimento que nos esperanceia durante as nossas existências como espíritos? Porque as nossas ações falam mais do que as nossas convicções. E eu ainda posso me arriscar a dizer de que muitos de nós têm medo da morte. Não da morte propriamente dita, porque a morte é uma condição orgânica do nosso corpo material.
Se nós tivéssemos a convicção, a confiança do nosso Pai e daquilo que somos, nós não teríamos medo da morte. Porque nós teríamos a esperança de que no mundo maior, nós somos mais do que simplesmente essa transição de frequência, dessa transição de frequência, obviamente, do mundo material para o mundo espiritual. E quando nós temos a convicção de que nós somos espíritos, estamos aqui para provacionar os nossos exercícios, para trazer as nossas faltas e corrigi-las nesse plano, nós entendemos que a nossa esperança, ela não precisa mais ser tão efetiva, porque temos a certeza de quem somos. Temos a certeza de que nós temos o amor infinito do nosso Pai. E, portanto, essas expectativas, elas diminuem, porque Jesus nos convida a sermos perfeitos, como Deus é, mas ainda estamos um pouco longe dessa perfeição. Se estivéssemos mais perto, o mundo seria bem melhor. Então precisamos da esperança, precisamos da fé e precisamos da prática da caridade. Tem uma história muito bonita de um dos palestrantes em que eu me pauto e que eu estudo, que chama-se Rossandro Klinner. Ele é um psicólogo, também autor de livros, e essa história é verídica. E ele também é um trabalhador espírita. E ele traz uma história que aconteceu com ele, e eu quero encerrar minha fala sobre essa história, que tem tudo a ver com o tema esperança. Em que, na época em que ele tinha terminado a sua residência, lá em Minas Gerais, ele tinha um colega médico, na qual ele, Rossandro, foi para a área da psicologia e esse colega foi para a área da medicina. E esse colega, ele vai clinicar num dos vilarejos muito humildes na área de Belo Horizonte. E aonde naqueles vilarejos de muita humildade, de muita pobreza, não existia o posto de saúde e ele clinicava numa escola pública, muito precária. E lá ele se dá de encontro com uma jovem de 26 anos. Essa jovem de 26 anos tinha 5 filhos e apresenta um exame. Naquela época, o médico aparecia de 2 em 2 meses naquele vilarejo, tinha um convênio com a prefeitura do local e aí só podia ir. Então era aquele momento em que atendia toda aquela comunidade local. E aí ele se depara com um exame daquela moça de 26 anos de idade, em que ela estava tomada de nódulos cancerígenos no colo do útero. E ele, olhando aquele exame, ele se assusta. Olha para a jovem, com 5 filhos, e um câncer que era irremissível, ou seja, não tinha mais o que fazer. Já tinha tomado conta. E aí, ao se assustar, ele diz para a jovem assim: olha, volta amanhã, porque eu preciso analisar o teu caso com mais cuidado. Porque não quis dar já o diagnóstico, você tem tantos meses de vida. Porque era isso que o exame trazia, na condição da doença alastrada naquele órgão. E aí ele diz assim, volta no dia seguinte e eu vou estudar mais o teu caso. E assim foi. Ele termina de consultar e liga para o professor médico dele e liga para o Rossandro também. E fala, expõe o caso. Porque ele não sabia como atuar, como dizer para aquela moça de 26 anos, com 5 filhos, que ela não iria sobreviver daqui a um mês e meio. E aí fala dessa história e Rossandro queria saber qual foi o desfecho disso. Ele volta, atende ela, e ela olha para ele e diz assim, antes de o senhor me dar o meu diagnóstico, antes de o senhor falar o que eu tenho, o senhor conhece a minha história? E ele falou, não. Então, eu sou mãe de 5 filhos, o meu marido, aquele sem vergonha, me deixou por uma rapariga, e agora eu tenho 5 filhos para criar. Mas o senhor sabe também que eu sou órfão? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho os irmãos. Então, portanto, o que o senhor for falar para mim, o senhor me dê algo que me alivie as minhas dores, porque eu tenho 5 filhos para criar. Ele não podia dizer para aquela mulher, para aquela jovem de 26 anos, que ela iria morrer. Então, o que ele faz? Ela já teria que estar sentindo as dores daquela doença.
já enregada, mas ainda pela divindade, ou pela providência divina, ela ainda não estava sentindo as dores. E foi por esse objetivo que ele entrou em contato com os médicos, o professor, para tentar entender como é que aquela moça ainda estava de pé. Ele receita um medicamento para aliviar as dores, que provavelmente, daqui a uns dias, iriam surtir efeito. E aí ele receita, a senhora toma esse remédio por 30 dias, 2 comprimidos, um de manhã e um à noite. E saiu, que a senhora vai melhorar. Foi. Nisso, esse médico, ele faz um concurso em São Paulo, passa para cardiologia e vai embora. Volta depois de 3 anos no mesmo vilarejo. Por mais que o vilarejo fosse humilde, esse vilarejo tinha muita cultura ali aos arredores. Minas Gerais é um estado de muita cultura, de muita história. E aí, o que acontece? Ele volta e ele vai numa feirinha lá. Quando ele está numa feirinha, ele está comprando alguma coisa, ele olha e ele paralisa. Quem ele enxerga? A jovem. E ele diz, meu Deus, espíritos existem mesmo. E aí ele olha aquela moça vindo para ele. E aí o Rossandro disse, e aí, o que você fez? Daí ele disse assim, Rossandro, eu imaginei que ela vinha me cobrar por que eu não tinha dito para ela que ela iria morrer. Ou seja, ele imaginou que ele estava enxergando um espírito e não a jovem. Só que ele se dá conta que ela estava viva quando ela diz, bom dia, doutor, tá tudo bem? E aí ele chama ela para ele, para conversar, e diz assim, eu gostaria de te examinar, porque ele não entendia como é que ela estava viva ainda. Ele disse, não, eu vou... Daí ele conversa com o seu colega, que já era um outro médico, e fala o caso para ele, disse, não, vamos examinar. E lá fizeram exames para ela. Quando fizeram um exame de imagem, observaram que o útero dela estava ali onde é o colo do útero, não estava maior instalado a doença, estava mais limpo do que uma moça que tivesse entrado em atividade sexual, ou seja, mais limpo do que uma virgem. E aí ele pergunta para ela, diz assim, o que aconteceu? O que você fez? Ah, doutor, o senhor lembra que o senhor me deu um medicamento? Sim. Então, eu não tinha condições de comprar. Eu sou pobre, né? Não tinha a mínima condição e não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei a receita, cortei em 30 pedaços. O senhor não disse que eu tinha que tomar 2 comprimidos a 30 dias? Então ela pegava um pedacinho de papel, colocava no copo e rezava uma Ave Maria. E assim ela fez por 30 dias. Então, meus irmãos, isso é o tal do efeito placebo. Significa que a esperança é quando você está num dia de muita dor, de muito sofrimento, de um dia em que você não tem mais a condição do choro, você olha e vê que a resposta está na sua frente. E lembra de que isso vai passar. Esperança, meus irmãos, é ter fé. Muito obrigado. Que Deus nos guie e que Jesus nos acompanhe. Uma boa noite.